As crianças não desenvolvem responsabilidade quando nós somos muito rígidos e controladores com elas. Não se tornam também responsáveis quando nós somos permissivos. Quer saber então como que elas adquirem a responsabilidade? Muito bem, o nosso assunto hoje é bem legal, bem importante, acho que vocês vão gostar bastante. Nós vamos trazer aqui a diferença, tá, entre a rigidez, a permissividade. Nós já andamos, né, dando um toque aí nesse assunto com vocês, mas hoje nós vamos comparar elas com a disciplina positiva. Então nós vamos ter aí, trazer aqui para vocês como seria dentro dos lares, né, esse tipo de abordagem. Um lar rígido, um lar permissivo e um lar onde é usada a disciplina positiva. Então hoje você vai conseguir visualizar e talvez você consiga também identificar aí na sua casa como que tem sido, para que lado que está pendendo mais, tá bom? Bom, eu comecei o vídeo falando aqui, né, fazendo uma pergunta para você. Como será que as crianças, elas adquirem responsabilidade? A gente vai descobrir isso aqui antes de eu entrar nas diferenças entre essas três abordagens. A gente precisa entender um pouco por que alguns métodos não funcionam, tá? As crianças, elas adquirem a responsabilidade quando elas têm a oportunidade, tá, de aprender algumas habilidades de vida, habilidades sociais, habilidades valiosas para que elas desenvolvam um bom caráter, tá, em um ambiente gentil, um ambiente onde existe firmeza, mas que também existe dignidade e respeito. Ele ajuda muito desse desenvolvimento da criança, tá? É muito mesmo importante e é algo que a gente discute aqui, né, do zero ao positivo o tempo todo, tá bom? Mas então vamos lá. Eu preciso enfatizar para vocês que, tá, ser rígido não é legal, mas não significa que quando a gente elimina a punição, tá, que a criança ela vai poder fazer o que quiser. Existe muito uma tendência, né, dos pais acharem que quando você tem que largar um pouco a rigidez, você acaba liberando demais o seu filho. Então você fica ali, ou você é rígido ou você é permissivo. Então, quando a gente fala em eliminar a punição, não quer dizer que você vai deixar o seu filho fazer o que ele quiser, tá bom? O que nós precisamos fazer é oferecer as oportunidades para que as crianças elas experimentem, tá, a responsabilidade em uma relação direta com os privilégios que elas possuem, tá bom? Os privilégios dos quais elas desfrutam, na verdade, né? Por quê? Se você não dá essa oportunidade para o seu filho, eles acabam se tornando receptores, tá? Dependentes, tá bom? Dessa responsabilidade. Então as crianças elas acabam sentindo que a única maneira que existe para que elas se sintam aceitas e que elas têm importância para nós é manipulando as pessoas a favor delas, tá? Então, por isso que é tão importante a gente trazer essas oportunidades para que elas experimentem essa responsabilidade social, tá certo? Quando acontece, né, de nós não propiciarmos esse ambiente para elas, algumas crianças, elas acabam desenvolvendo algumas crenças, né? Então, elas trazem essa crença de manipulação, porque elas acabam se tornando receptoras dependentes, tá? De nós mesmos, né? Fazemos isso com elas. E elas vêm com outras crenças também. Por exemplo, eu não me sinto amada, a não ser quando os outros cuidam de mim, tá? Você acaba transmitindo sem querer essa mensagem para o seu filho, tá? Eu não vou nem tentar, né? Não vou fazer nada, porque tudo que eu faço não dá certo, minha mãe fica com vergonha,
só causa sofrimento, é uma crença também que elas podem acabar desenvolvendo, tá certo? Eu não sou boa o bastante, tá? Por quê? Porque você assume a responsabilidade no lugar do seu filho ou você libera ele demais e ele fica sem responsabilidade nenhuma. Vocês conseguem entender isso? Então, isso é muito triste até, é bem triste, né? Uma criança que não se sente boa o bastante é bem triste. Então, elas acabam gastando uma energia muito grande, tá? Se revoltando, se esquivando, tentando manipular, e elas acabam realmente concentrando energia nisso ao invés, tá, de concentrar essa energia no desenvolvimento das habilidades que elas precisam, né, em relação para que elas se tornem pessoas capazes, que elas se sintam capazes. Vocês conseguem perceber como que realmente é algo bem sério, é algo que a gente precisa levar em consideração. E o que acontece, né? As pessoas falam muito, né, de antigamente, a gente comentou aqui em outros vídeos, mas antigamente as crianças elas tinham oportunidades para desenvolver algumas habilidades de vida, né, habilidades fortes de vida. Só que elas tinham poucas oportunidades de usar essas habilidades, tá? Hoje o mundo está cheio de oportunidades que as crianças não estão preparadas para essas oportunidades. Vocês percebem a diferença? Atualmente, então, elas têm muitas oportunidades, sim, e como elas não estão preparadas, né, para essas oportunidades, acaba acontecendo que elas não se sentem tão necessárias e importantes, não tem exatamente muitas oportunidades naturais para que elas se sintam assim, como antigamente tinha. Então, hoje, como pais, nós podemos criar, tá, essas oportunidades para os nossos filhos, ok? Nós precisamos entender por que as crianças elas não se comportam mais da maneira como se comportavam antigamente, tá? Esse aqui é o primeiro passo, tá? Os métodos controladores, eles... Por que hoje eles não funcionam tão bem, né, como funcionavam antes? Então, a gente precisa primeiro entender essa lógica. Por quê? Porque existe uma barreira muito grande ainda de alguns pais, né? E eu entendo, é totalmente compreensível, porque a gente escuta o tempo todo, né? Ah, mas o meu filho foi criado assim, foi criado assado, sentava na mesa era para comer, não falava mais que uma vez, né? Ok, mas hoje já não é eficaz esse tipo de método e a gente precisa entender isso, tá bom? Nós precisamos compreender a nossa obrigação como pais, tá? De oferecer essas oportunidades para os nossos filhos que antes eram fornecidos pelas circunstâncias, tá? Mas hoje não. Então a gente precisa, como pais, oferecer essas oportunidades para elas, tá? Para que elas desenvolvam então essa responsabilidade e motivação, certo? E o mais importante, nós precisamos, tá, compreender que a cooperação baseada no respeito mútuo, que a gente bate tanto aqui na tecla, né? E responsabilidade compartilhada, que nós também já falamos um pouco sobre isso, ela é mais eficiente que o controle autoritário, tá? Então, a partir do momento que você entende isso, você consegue criar oportunidades, você começa a criar um ambiente de oportunidades para o seu filho desenvolver a habilidade da responsabilidade, certo? Nós já abordamos aqui também sobre o autoritarismo, né? Foi até o vídeo sobre autoridade versus autoritarismo, tá? Lá nós conseguimos ver bem essa diferença que existe, né, entre estes dois termos. Então, se você quiser ter uma visão melhor
para você conseguir entender o que a gente está falando aqui, uma visão mais clara, né, sobre isso, eu recomendo que você volte lá e assista o vídeo sobre autoridade versus autoritarismo, tá ok? Mas vamos entender melhor então agora essas 3 abordagens, né, esses 3 tipos de abordagens que ocorrem entre nós e as crianças, tá certo? Vamos começar então com a rigidez. Vamos lá. A rigidez, ela se enquadra como uma abordagem de controle excessivo, tá certo? Então, a gente tem 3 pontos aqui na rigidez. Ordem sem liberdade, ou seja, você manda, você tá ali, só que a criança não tem liberdade alguma, é uma coisa realmente tipo exército, né? Ordem sem liberdade. Não existe escolhas, né, como a gente falou aqui, apenas imposição, tá, por parte dos pais. E você toma uma postura onde você faz a criança te obedecer para que ela entenda que você que manda, tá? Então, você me obedece porque eu que mando aqui, tá? Então, é essa postura que a gente encontra na abordagem rígida, tá bom? Ou seja, né? Essas são as regras, certo? Que você deve seguir. E essa é a punição que você vai receber se você violar as regras. Então, aqui nós temos um método, uma abordagem baseada na rigidez, tá? As crianças não são envolvidas no processo de decisão, em nenhum momento, certo? Então, vamos lá. A permissividade. Permissividade é um pouco mais tranquilo de entender, né? Ela vai se enquadrar como uma abordagem sem limites, ou seja, uma liberdade sem ordem, né? Que é totalmente aí o contrário da rigidez. Ela tem liberdade, não tem ordem nenhuma, tá certo? Existem escolhas, mas são escolhas ilimitadas, tá? Escolhe o que você quiser, é sua escolha. E você pode fazer o que quiser, basicamente é isso. É uma liberdade sem fim, tá? Não existem regras, tá? Na abordagem da permissividade, não existem regras. E você acaba criando um ambiente onde você acredita que nós vamos nos amar, nós vamos ser felizes e você vai ser capaz de fazer suas próprias regras no futuro. É o que você transmite para o seu filho, é o que você acredita que está transmitindo para o seu filho, tá? Então, basicamente, a permissividade, ela é isso daí, tá bom? E por fim, nós temos, então, a disciplina positiva, que é uma abordagem mais autêntica, baseada na gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Tem um vídeo só falando sobre isso, gentileza e firmeza, tá? Então, nessa abordagem, nós temos liberdade, mas essa liberdade vem com ordem, tá certo? Nós temos escolhas, mas essas escolhas, elas são limitadas, ok? E você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos, ok? Vocês conseguem ver bem a diferença? Ou seja, juntos, você e eu, filho, nós vamos decidir as regras para o nosso benefício mútuo, tá bom? Vamos pensar também juntos na melhor solução que vai nos ajudar a resolver os problemas. Então, quando eu precisar usar o meu discernimento como pai, como mãe, sem a sua interferência, eu vou ser firme, com gentileza, dignidade e respeito. Uau! Vocês percebem aí uma sabedoria por trás desse método, né? Porque aqui você consegue a cooperação do seu filho porque você é respeitoso com ele, porque você envolve ele, tá? Em todo esse processo de decisão, de elaborar as regras. Claro, se for preciso você usar o seu discernimento como pai, como mãe, você pode usar, só que de uma maneira gentil e firme, tá? Então, é uma diferença grande.
certo? Entre essas 3 abordagens. Então eu vou ir agora para o final do vídeo, tá? A parte final aqui do nosso vídeo, contando uma historinha bem interessante para vocês agora visualizarem como seria essa abordagem, esses 3 tipos de abordagens em um lar. Então eu vou ter aqui um personagem, tá? Johnny, de 3 anos de idade. Eu tô lendo aqui porque essa história, ela foi contada pelo Dr. John Platt. Não sei como pronunciar, acho que é Platt, não sei. Mas ele escreveu um livro que se chama Life in the Family Zoo e ficou muito divertida essa ilustração que ele fez com o Johnny, né? Então é um menininho de 3 anos, ainda é um bebê passando aí, né, da fase de bebê já uma criança, tá bom? Então a gente vai ver agora a história do Johnny baseada, tá, nessas 3 formas de abordagem. Então vamos começar então em um lar rígido. Como que seria? A história vai se basear então no café da manhã, tá bom? Todas elas vai se passar no momento do café da manhã, tá? Nesse lar, nesse primeiro lar aqui rígido, a mãe viu que o dia estava um pouco friozinho e tal, e ela decidiu fazer mingau, tá? Já começou aqui. E, enfim, foi a decisão dela, não teve nenhuma interferência do Johnny, então ele acordou, chegou na mesa, tinha um mingau lá, certo? E aí, quando ele olhou pro mingau, ele falou: Eca, eu não quero essa coisa. Bem comum, né? Isso acontece geralmente. Há 100 anos atrás, como a gente comentou aqui, era muito mais fácil, né, ser uma mãe rígida, uma mãe controladora. Então ela poderia apenas dizer: come, e ele obedecer. Só que hoje é muito mais difícil você apenas conseguir obediência dessa forma. Então a mãe vai seguir num lar rígido, tá? Não esqueçam. Ela vai acabar seguindo 4 passos, tá? Aqui nessa situação. Primeiro, ela vai tentar convencer ele que ele precisa comer o mingau quentinho para ele conseguir enfrentar o dia. Filha, esse mingau vai te manter nutrido, vai te fazer bem. Isso não deixa uma criança de 3 anos nem um pouco impressionada, gente. Vamos combinar, tá? Então, o primeiro passo já deu errado. Aí ela vai para o segundo passo. O que ela faz? Ela tenta melhorar o gosto do mingau. Então, ela vai colocar, sei lá, uva passa, açúcar, aveia, não sei. Vai tentar melhorar o gosto aí do mingau e vai tentar fazer o Johnny comer mais um pouquinho. Aí ele come um pouquinho e vai repetir: que eu detesto esse negócio, eu não quero. Já deu errado novamente, então, o segundo passo. O terceiro passo, então, ela vai tentar dar uma lição de compaixão no Johnny. Ou seja, filho, pensa em todas aquelas crianças da África que estão lá morrendo de fome. Aí o que o Johnny faz? Mãe, então manda pra elas esse mingau. É uma criança, gente. Isso é totalmente normal. Aí, por fim, ela vai chegar no 4º passo, tá? Já muito desesperada, porque não sabe mais o que fazer. E ela vai, nesse momento, por ela ser uma mãe controladora, vai sentir que a única opção que ela tem agora é dar uma lição pela desobediência dele. Então, ela vai dar uns tapinhas, né? Vamos falar de uma maneira que meio, né? Dá uns tapas aí e vai dizer: pode ficar com fome. Pronto, desobedeceu, então, enfim, deu a posição dela e falou: agora então você fica com fome. Ou seja, não deu nada certo aqui nesse lar rígido, nesse lar controlador, né? Não fez o filho dela comer, o Johnny não quis comer, não quis saber do mingau, gente. Então, assim, no começo, ela até pode se sentir bem com a maneira, né, que ela conduziu toda a situação, até que ela vai começar a se sentir culpada. Puxa vida, o que as pessoas vão pensar quando elas souberem que o meu filho, eu não consegui fazer meu filho comer, né? Será que ele tá
morrendo de fome, será que ele está passando fome? E aí vem aquele sentimento de culpa que começa a nascer dentro da mãe. E isso é realmente algo muito ruim, né? É péssimo. E aí no momento que ela tá lá, que começa a vir esses pensamentos, o que acontece? O Johnny volta para dentro de casa e fala: Mãe, eu tô morrendo de fome. Ai, que alívio para essa mãe, né? Porque aí ela vai pensar assim, vai vir com aquele sermão que a gente bem conhece. Eu disse, eu te avisei. E aí vem todo aquele ar de conquista, né? Tipo assim, de dever cumprido. Eu consegui o que eu queria. Só que ela começa a fazer todo esse sermão e uma criança de 3 anos, normalmente, ela nem tá prestando atenção. Ela só foi lá falar, daí a mãe dela começa a dar um discurso e ela tá lá olhando fixo pro nada, né? A gente vê bem essa cena. Você pensa que ele tá te escutando, mas ele não tá nem preocupado com o seu discurso, tá? Então ela pega, faz toda essa cena, vai lá dar um biscoito, né, pra ele, manda ele brincar lá fora de novo, né? Acredita que o filho entendeu que ela estava certa, né? Só que ele não ouviu nada do que ela falou, não ligou muito. Foi lá, compensou ainda, né? Deu um biscoitinho para ele não ficar com tanta fome. E para compensar essa perda nutricional do café da manhã, o que ela vai preparar no almoço? Gente, fígado com brócolis. Imagina como que não vai ser esse almoço, né? Então, é engraçado. Chega a ser engraçado, gente. Mas essas histórias aqui, elas são baseadas em histórias reais de muitas famílias. É chocante, né, você acreditar, mas isso acontece. E você vai ficar mais chocado ainda agora com essa história aqui, que é o mesmo personagem, mas que acontece sim em algumas famílias e é baseado em histórias reais, todos esses fatos, tá? Como eu falei pra vocês. E agora a gente chegou no lar da permissividade. Esse aqui eu acho pior do que o rígido. Essa ilustração aqui pra mim foi bem chocante quando eu comecei a estudar. Eu falei, nossa, gente, olha só. Então, nós chegamos aqui então no lar permissivo, que a mãe, né, está ali, mãe, pai, treinando o futuro anarquista, né? Essa é a verdade, então a gente tem que ter muito cuidado. Bom, então o Johnny vai vir para a cozinha e ela vai perguntar, né? Ai, bom dia, meu filho, o que você quer pro café, meu anjo? Então, escolhas ilimitadas, me fala o que você quer que eu faço, né? Então, já começou por aí. Então, ele vai pedir. O Johnny decidiu que ele quer torrada com ovo com gema mole. Aí, lá vai a mãe cozinhar 9 ovos até ela acertar o ponto, né, da gema que o Johnny quer certinho. Só que aí ele decide que não quer mais gema, não quer mais ovo, quer rabanada, que é uma comida muito comum, né, nos Estados Unidos. E a rabanada você precisa de ovo, parece também, para ser feita, não sei exatamente, mas é a história que o Dr. John conta, né? Então ela ainda tem 3 ovos sobrando, e ela vai lá, pode fazer, né, essa rabanada. Só que enquanto isso, o que o Johnny fez? Ele foi ver TV. E aí passou um comercial falando que a granola, ela deixa os atletas fortes, né? Ajuda eles a fazerem coisas maravilhosas. Aí o que ele vai fazer? Mãe, eu quero granola, eu quero granola. Beleza. Mudou de ideia novamente e quer a granola. Aí ele come a granola, não gosta muito do gosto, quer outro cereal. Fala, não, mãe, eu quero outra coisa. Não tem em casa, o que a mãe faz? Ela vai correndo pro supermercado para comprar. Gente, essas histórias, elas não são exageradas, como eu disse anteriormente. Elas são exemplos de situações reais. Vocês conseguem entender isso, tá? E aqui tem um mini exemplo, só para vocês terem uma noção, de uma mãe que chegou para Jane Nelson, né, que é onde eu me baseio aqui com vocês, que escreveu vários livros maravilhosos sobre disciplina positiva, e ela conta que uma vez uma mãe chegou nela e falou assim, ai, o meu filho não come nada,
exceto batata chips. É a única coisa que ele come. E aí ela conta que ela pergunta, né? Onde que ele consegue essa batata? E aí a mãe responde, ah, eu mesma compro, porque ele não come outra coisa. Tem um problema aqui, né? Vocês percebem? Manipulação. Enfim, gente, então não são histórias exageradas, são situações reais e que na maioria das vezes nós mesmos que criamos para os nossos filhos, tá? Essa questão aqui, por exemplo, da batata chips, ah, meu filho não come outra coisa. Onde ele consegue? Eu que compro, porque ele não come outra coisa, mas você tá comprando. Se não tivesse a batata, será que ele não comeria quando apertasse a fome, sabe? Então, para vocês entenderem aonde que vai as nossas atitudes, né, como pai ou como mãe de uma criança. É realmente algo que a gente precisa pensar, tá bom? Agora, então, a gente vai para um lar onde é aplicada a disciplina positiva. Então, na disciplina positiva, num lar onde acontece, né, onde é aplicado esse método de educação, normalmente o Johnny ele vai acordar e ele já vai ter uma participação em toda essa rotina da família. Então, por exemplo, ele vai arrumar a mesa, ele pode fazer a torrada ou mexer os ovos, né? As crianças de 3 anos, elas podem sim mexer ovos, né? Com a nossa supervisão, elas conseguem ajudar de alguma forma, certo? Então, ela já sabe também que hoje é dia de cereal no café da manhã, tá? E aí pode sim acontecer, né, da mãe oferecer para o Johnny, por exemplo, na disciplina positiva, o que a gente faria? As escolhas são limitadas, né, como nós vimos lá. Então, normalmente, nós damos 2 opções. Isso é uma escolha limitada, tá? Quando você deixa o seu filho escolher, mas você limita para 2 opções, por exemplo, 2 ou 3, aí é você que vai decidir. Mas isso é uma escolha limitada, gente, isso evita tanto caos. Então aqui, por exemplo, que é dia de cereal. Então a mãe chega pro Johnny, né? Ele já ajudou ali a arrumar a mesa e tal, fez lá a parte dele, já é uma diferença, né? E aí ela vai fazer a escolha limitada. Você gostaria de granola ou aveia? Então ela deu 2 opções pro Johnny. E nesse caso aqui, o Johnny também assistiu o comercial, né, da granola, falando dos atletas e tal. Daí ele decide que ele quer granola. Porém, ele prova aquela granola e faz a mesma coisa. Ah, não, eu não quero essa coisa, eu não gostei. O que uma mãe, né, que usa um método de educação positivo, como que ela ia se portar diante dessa situação? Né? Porque no rígido a gente viu lá, foi um caos. Não permissivo, tentou 1 milhão de coisas, ofereceu 1 milhão de coisas e no fim também, né, o filho fez o que quis com a mãe. Como que ela ia reagir nessa situação? Ele não quis a granola. Bom, filho, é o seguinte, tudo bem, né? Não tem como a gente melhorar o gosto da granola, o sabor da granola. Então você pode brincar lá fora e voltar na hora do almoço. Vocês estão vendo aqui? Então existe limite dentro de casa, existem regras. Se ele não está gostando da granola e não existe outra forma de a gente melhorar isso, porque foi ele mesmo que escolheu, né? Entre granola e aveia, ele quis a granola. Então nessa situação aqui, foi uma decisão dele. Ele não quis, a mãe falou, tudo bem. Não tem como a gente melhorar o gosto, né? A granola já tem, é assim que a granola é, ela tem esse gosto. Então você pode brincar e volta na hora do almoço. Vocês perceberam? Então, vocês notam que essa mãe, ela pulou todos os passos tomados pela mãe controladora. Vocês conseguem perceber? Ela não tentou convencer ele, nem falar sobre as crianças famintas, né? Ela não tentou melhorar o sabor da granola, nem precisou bater nele. Vocês entenderam? Ela simplesmente permitiu que o Johnny experimentasse as consequências das escolhas dele, tá? Então, o que acontece?
2 horas depois, o Johnny aparece de novo, né? Ai, mãe, eu tô com fome. E ela vai falar o quê nesse momento? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que você está, sim, faminto. Mas eu tenho certeza que você pode aguentar até o almoço. Isso é firmeza, gente. Com gentileza, com respeito. Vocês conseguem visualizar isso? É muito comum nós acabarmos desenvolvendo o sentimento de culpa na maternidade em situações que não deveriam acontecer. E essa aqui é uma delas, né? O Johnny, por achar que a mãe dele não tem muita experiência nessa novidade aí, ele vai tentar aumentar o poder de culpa, né, da mãe dele. Então, como que ele faz isso? Voltando lá e falando que ele tá com fome. Ele pensa que dessa forma ele vai conseguir comer alguma coisa. Ele tá aumentando ali o poder de culpa da mãe dele. Só que ela foi firme e foi gentil. Eu imagino que sim, mas eu tenho certeza que você consegue esperar até o almoço. Então aqui ela evitou o discurso do eu disse, né? Eu avisei. Seria muito bom, né, se a história terminasse aqui, né, com uma compreensão, cooperação por parte do Johnny, mas não é o que acontece tão rápido, né, normalmente. Então, como o Johnny ele ainda não está acostumado com esse comportamento da mãe dele, para ele é uma novidade, né? Ele fica bem frustrado porque ele não ganhou o que ele esperava e aí vem aquele famoso ataque de birra. A tão temida birra, né? É bem chato. E aí, nesse momento, você pode pensar, ah, não, esse negócio de disciplina positiva não funciona. É uma coisa natural, pode acontecer. Mas, nessa situação aqui, a mãe do Johnny, ela já conhecia bem o exemplo a seguir, que eu vou falar aqui com vocês, que explica o que geralmente acontece quando nós mudamos de atitude, quando nós mudamos as nossas abordagens. E que exemplo é esse, então? As crianças, tá? Elas estão acostumadas com certas reações da nossa parte, certo? Então, quando nós mudamos essa reação, elas provavelmente vão exagerar ali no comportamento delas, vão piorar, né? Num esforço de fazer com que nós reajamos da maneira que supostamente deveríamos reagir, deveríamos fazer, tá bom? Esse é o famoso efeito chutar a máquina de refrigerante. Sabe quando a gente tenta, né? Ah, não desceu lá. A gente vê muito isso nos filmes, né? Você colocou lá o dinheiro, a moedinha, o negócio não desceu, você começa a chutar. É isso que acontece, tá? É esse exemplo que essa mãe já conhece, já entende, então ela se mantém firme em relação à posição dela, tá? A gente começa a chutar, então essa máquina, ela tem esse nome, né, de chutar, a máquina de refrigerante, para fazer realmente, para ver se ela faz o que ela tinha que fazer, né, que é cair, derrubar o refrigerante. Então vocês conseguem entender? É basicamente isso, gente. Então, quando o Johnny ele tem esse ataque de birra, a mãe ela pode usar a técnica do dar um tempo, né? E ir para um outro cômodo, né? Até que ambos estejam mais calmos. Já falamos sobre isso, tem um vídeo todo só sobre dar um tempo positivo, tá? Se você quer saber como usar essa ferramenta no meio de uma birra, tem lá um vídeo só falando sobre dar um tempo positivo. Assista, é uma preciosidade, tá bom? Então, eles iam poder usar essa técnica. Mais tarde, eles iam poder juntos buscar uma solução para o problema, né? Desde que a criança tenha idade suficiente, tá? Para participar desse processo. Para as crianças mais novas, apenas se sentir melhor ou uma simples distração, geralmente é suficiente para elas mudarem o comportamento, tá? Como nós já discutimos por aqui, certo? Mas, gente, essa história, ela ilustra, tá? Com exemplos, a diferença entre essas três abordagens.
com relação a essa interação adulto-criança, né? E o quanto a utilização da disciplina positiva ela é mais eficiente para que nós obtenhamos resultados efetivos em longo prazo. Então, quando nós usamos firmeza, com dignidade e respeito, as crianças vão começar a aprender, tá? Que o mau comportamento delas não atinge o resultado que elas esperam, ok? E assim elas são motivadas a mudar de comportamento. Então, é algo que em longo prazo é muito eficaz, porque elas vão aprendendo, elas vão se acostumando, elas vão percebendo, tá? Que esse mau comportamento não vai gerar o que elas querem, não vai fazer você ceder ao desejo dela naquele momento que não é o adequado. Então é muito eficaz, ok? Bom, acho que deu, né, para entender bem a diferença entre essas 3 formas de abordagem, certo? Eu realmente espero que isso nos ajude a reavaliar a forma de interação que nós temos tido com os nossos filhos. Né? Isso realmente é muito importante. Então, com certeza com esse exemplo do Johnny, eu acho que deu para entender bem aí qual a forma que você tem usado em casa. Às vezes você pode até achar assim, nossa, eu não pensava que eu era rígida, eu era uma mãe controladora, mas parece que eu sou. Nossa, eu realmente tô indo pro lado da permissividade, do fazer o que quiser. Não tá legal. Então, realmente deu para vocês entenderem bem e como a disciplina positiva também é tão legal, né? Tão autêntica. E realmente, gente, a gentileza e a firmeza são a melhor forma de nós conseguirmos essa cooperação dos nossos filhos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilhe esse conteúdo para quem você acredita que vai curtir bastante. E é isso, vamos transformar a nossa vida, a vida da nossa família, um passinho de cada vez. Eu te aguardo até o próximo vídeo, então não perde, nos siga aí nas redes sociais, YouTube, Face, Insta. Eu aguardo vocês, vamos criar lá, deixar bem forte a nossa comunidade, ok? Um abraço pessoal, até lá!